Gente, o que eu mais recebo de mensagem aqui no YouTube e no Instagram é de pessoas completamente desesperadas falando: Michele, pelo amor de Deus, eu não encontro casa em Boa Vista, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais aonde encontrar casa, me ajuda. Pensando nisso, eu trouxe esse vídeo para justamente trazer mais detalhado para vocês como que é essa procura aqui, quais são as dificuldades, as barreiras. E no final do vídeo eu vou trazer algumas mensagens de pessoas que passaram por isso recentemente e eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem também quais foram alguns pontos diferenciais assim na busca de cada um. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou te responder o porquê das casas serem tão difíceis de alugar aqui em Roraima. Por que que a gente pena e, assim, é uma missão quase impossível de se encontrar uma casa aqui. Primeiro, gente, que a gente precisa equalizar um triângulo. Ou seja, a gente precisa encontrar uma casa boa, uma casa barata e uma casa no centro da cidade para ficar próximo de todos os locais, de todos os bairros e próximo também do comércio. Se você encontra uma casa muito boa e com um valor muito bom, você não vai encontrar no centro. Pois é, esse é o problema, a gente não consegue equalizar. Na verdade, a gente até consegue. Mas assim, com muita busca e paciência. Porque as casas bem legais, as casas mais em conta, elas ficam bem mais afastadas, porque justamente, né, isso acontece em qualquer lugar, que fica mais um pouco afastado do comércio. Então essas casas vão ser mais baratas. E além disso, o que você mais tem dificuldade é de onde procurar essas casas. Em sites, enfim, aonde você vai achar essas casas. E isso, gente, vai depender muito. Primeiro, que quando você vai para os sites, muitas das vezes os sites só te mostram algumas poucas opções. Eles não te mostram todas as opções de casa que tem aqui em Roraima. E lá, provavelmente, vocês vão encontrar 3 ou 4 casas, assim, disponíveis para alugar, com fotos bem legais e tudo mais, a casa bonitinha. Mas, gente, quando vocês chegam para visitar a casa, não é muito bem aquilo que vocês viram nas fotos e também muitas das vezes nos sites, gente, é muito mais difícil de você achar casa que te interesse. É claro que eu tô falando sobre uma perspectiva mais abrangente, mais geral, porque vai depender da especificação de cada um, vai depender de como que você está buscando essa casa, depende do local de trabalho que você que você vai trabalhar ou que você já está trabalhando, depende da tua situação financeira, depende do que você precisa em uma casa. Então, é claro, eu tô dizendo de uma forma geral que é a maioria das mensagens que eu recebo. E o barato e caro é muito relativo, né? Porque isso vai depender realmente do que é barato pra você. Mas, numa forma geral, casas para alugar mais em conta, para a maioria das pessoas, é num valor de R$ 900 a R$ 1.300, tá? Esse é um valor mais ou menos assim que eu entendo que seja mais barato. E aí, claro, o que é muito caro pra gente é acima de R$ 2.500, R$ 3.000 e vai subindo, né? 4.000, 5.000. Isso sim é muito caro de uma forma geral do que eu vejo. Mas não se desanime, gente. A notícia boa é que Roraima está crescendo. Então, você vai ver muita casa sendo construída, muito condomínio sendo construído. É uma coisa que você não vai achar com facilidade, mas se você tiver paciência, você encontra. Uma das coisas que vocês vão ouvir eu falar também no outro vídeo que eu gravei e que eu vou reforçar aqui é que procurar casa por imobiliária pode ser uma furada, sabe? Você pode sim achar, mas as melhores casas não estão lá. As melhores casas estão você procurando elas pelas ruas. Porque na imobiliária é aquilo que eu falei no início. Você vai encontrar ali a casa, você vai ver a foto, vai achar legal, mas quando você chega, as casas estão muito ruins, estão acabadas e
Claro, o valor é legal, é ok, mas assim, gente, é uma casa antiga, sabe? Então, você não vai curtir muito se você estiver procurando algo mais moderno. E algo que esteja mais bonitinho, né? Mais ajeitadinho. E quando a gente vai procurar casa, além dos 3 elementos que eu falei pra vocês do triângulo que a gente precisa equalizar, também é importante a gente olhar para alguns fatores, como casa que não esquente muito, porque Roraima já é um estado quente. E aí, se você pega uma casa que tem um telhado que esquente, de telha, por exemplo, ou de... eu não sei se é barro o nome daquilo, mas enfim, telhados que esquentam. O outro fator que vocês precisam também tomar cuidado é sobre a segurança da casa. Eu, particularmente, orientaria a não alugar casa que não seja dentro de condomínio. Porque aqui, gente, Roraima, eu já falei isso também em alguns dos vídeos aqui do canal, ela tem um histórico de invasão muito grande. É muito louco porque eu não ouvia isso com muita frequência antes de chegar aqui. E quando eu cheguei desde o primeiro ano, eu sempre escuto colegas, amigos falarem sobre essas invasões. Inclusive, amigos meus já tiveram a casa invadida 2 ou 3 vezes. Não é algo que a pessoa vai entrar na sua casa e te ferir. Eu não escuto isso. Eu escuto mais quando a casa tá vazia ou quando a pessoa tá dormindo e a pessoa entra pra roubar e sai. Eu nunca escutei nada de violento, tá? Nesse sentido, de furto da casa. Mas, com certeza, eu escolheria casas em condomínio, tá? Ou, vocês vão ver muito isso aqui, casas com cerca elétrica. Então, o bom disso tudo é que você encontra muitos condomínios aqui. Mas, assim, a casa, se você não quiser uma casa dentro de um condomínio e quiser realmente uma casa sozinha, isolada, você vai precisar, então, ter um cuidado com câmera, ver se a cerca elétrica tá ok, ajeitar tudo direitinho pra você se sentir mais seguro. Eu vou ler aqui algumas mensagens. O que eu fiz? Eu pedi pra algumas pessoas que me seguem, que me pediram ajuda sobre casas, me enviar como é que foi essa busca, o que sentiu, qual foi a maior dificuldade. Eu vou ler pra vocês entenderem um pouquinho sobre a experiência de cada um, tá? Que por mais, gente, que eu tenha vivenciado isso em 2017, o que eu falo aqui foi o que eu vivenciei e eu percebi, porque no ano passado, em 2021, a gente procurou casa por aqui também e não mudou nada. A única coisa que mudou é que o valor do aluguel ficou mais caro. E aí, lendo também todo o relato dessas pessoas, eu percebo ainda que isso reforça mais o que eu trago muito pra vocês nos vídeos, tá? Então, por exemplo, uma das pessoas falou assim: então, vamos lá, achei bem escasso. A problemática maior era em achar sites especializados e de confiança. Tinha publicação antiga de casas, tinha aquelas que os corretores não respondiam. E isso é muito verdade, gente. Uma das coisas aqui em Roraima que é muito complicado é ter esse retorno muito rápido, tá? Às vezes a gente também perde um pouco de tempo com isso e às vezes nunca é respondido também. Mas depende muito, tá? Não é sempre que acontece isso, não. Mas sim, é uma coisa comum. Então, essa problemática de achar um site especializado, eu tenho 2 sites que eu achei bem legal. Na verdade, 3 sites, que é o Imóveis Boa Vista, Imobiliária RIC, RICC, com 2 Cs, né, no final. E essa eu conheço, gente, essa realmente ela é confiável. E a Viva Real. Eu não tinha ouvido falar nem na Imóveis Boa Vista, nem na Viva Real. Mas eu achei casa ali alugando também. E como eu falei, são poucas. Enfim, aí o que ela coloca também é que ela procurou pelo Facebook e OLX. E um site que achei aleatório que tinha algumas opções. E o Facebook, gente, tem muita coisa realmente sendo colocada ali. Tem umas páginas de classificados no Facebook que traz também os aluguéis de casa, tá? Na OLX, muitos relatos também foram que procuraram a casa pela OLX, tá? Mas fora isso, a dificuldade é de achar local centralizado e com valor considerável. O bom mesmo é procurar por pessoas que conheçam outras pessoas. Eu consegui o meu apartamento por causa de um conhecido que morou aqui.
Ou seja, o mercado imobiliário é igual ao início de marketing. É muito por boca a boca. Se a pessoa que for militar e quiser vir para cá, é mais fácil ver quem está saindo. Sim, no caso dela foi esse. O esposo dela é militar, eles estavam vindo, conheciam pessoas que estavam aqui e iriam voltar, né, embora daqui. Então eles estavam vindo para substituir. E aí eles conseguiram a casa através dessas pessoas. Mas antes disso ela estava procurando pela OLX e Facebook, tá? Sobre procurar pessoas que conheçam outras pessoas, essa foi também uma forma da gente buscar casas aqui quando a gente veio. Eu procurei muitas pessoas aqui em Roraima para perguntar sobre um local onde teria casa alugando, mas também não ajudou muito porque não tinha tanto assim, né, na época. Vamos lá, outra mensagem. Então, viemos com 3 opções para visitar. Estávamos procurando nos sites de busca de imóveis mesmo, mas essas 2 casas eu encontrei na OLX e a que estou hoje foi por você. As casas achei bem antigas e por isso dei preferência aos condomínios, fora que achei os aluguéis bem caros. O ideal mesmo é não alugar diretamente pela internet. Às vezes não é nada do que parece, que é o que eu falei para vocês, né, no início do vídeo. Inclusive, olha isso, gente. Inclusive, tem uma menina que estava conversando que alugou uma casa pela internet e chegou aqui e a casa estava infestada de ratos. Mano, eu ia surtar. Aí a primeira coisa que fizemos foi alugar um carro e ir até as casas que tínhamos combinado. E graças a Deus já gostamos. Assim, ela já veio, é o que eu tava fazendo também antes de chegar. Ela já veio com casas pré-selecionadas. Com ela, graças a Deus, deu certo. Comigo, gente, eu tinha selecionado 5 casas e nenhuma delas eu tinha gostado. Então, ela fez algo que a gente também fez quando chegou, que foi pegar um carro. Ela já tinha as casas para visitar, mas a gente pegou o carro e foi pelas ruas, pelos bairros que a gente já tinha selecionado. Inclusive, se você ainda não sabe qual bairro morar aqui em Boa Vista, tem um vídeo também que eu vou deixar no card, que é sobre os melhores bairros para se morar aqui em Boa Vista, tá? Teve uma, gente, que falou sobre procurar... ela estava procurando condomínio que aceitasse pet. Engraçado, ela não achou, eu não tive esse problema. Porém, isso é um alerta também, gente, para quando vocês estiverem procurando casa e tiver pet, né? Porque a gente tem lugares aqui que realmente não aceitam. Uma outra pessoa falou assim: uma das minhas maiores dificuldades foi que os corretores não respondiam às mensagens, não tinham detalhes nas casas no OLX. Realmente, foi o que eu falei, alguns corretores não respondem. E o aluguel sempre muito caro. Essa é a frase master. Mulher, tinha de tudo. Tinha de todo o preço na OLX, mas queríamos no Caçari ou Paraviana. Aí o aluguel é 4 mil pra cima. Passamos 2 semanas procurando. Agora tinha uma de 5.600. Gente, no Caçari, Paraviana são bairros nobres. É com certeza que você só vai achar valores acima de 3.500, 5.000. Agora, teve uma pessoa que falou que conseguiu uma casa lá no Paraviana. Foi Paraviana? Foi. Por 2.800. Sabe onde era? 2.000 e pouco, era 2.500. Lá naquele conjunto que a gente viu. Quando ele falou sobre esse aluguel de 2.000 e pouco nesse bairro do Paraviana, eu perguntei onde era e era justamente nesse condomínio que as casas elas não são tão muito bem acabadas. Quem mora nesse condomínio, gente, pode comentar aqui se vocês acharem que as casas são ótimas e tudo mais, mas assim, lembrando que é a visão de cada um, tá, gente? Bom, vamos lá. Aí ela continua falando. Tinha umas bem velhas com valor alto também, tipo 3.900 até 4.500. Casa velha e feia. Agora gigante, tipo 4 quartos, quintal grande, tudo muito grande. E isso acontece muito. Aqui, como tinha muito terreno vazio em Boa Vista antigamente, ainda tem. Mas antigamente tinha muito, então as pessoas compravam terrenos muito baratos porque não eram valorizados. Então as casas elas foram construídas dessa forma, bem grande, sem muito acabamento e com vários quartos, vários banheiros, e é por isso que hoje ela até tá valorizada por causa do bairro que hoje valorizou, né? E aí ela conclui: agora eu percebo que, tipo assim, não tem muita opção, né?
Então, o que tem, eles colocam preço alto. Exatamente. Por isso que às vezes é bom a gente se afastar um pouquinho do centro pra ver se a gente consegue casas legais, baratas e com comércio perto. Porque tem sim, tá? Bairros mais afastados do centro de Boa Vista. Só que aí vai ter aquela coisa da segurança, né? Os bairros melhores pra se morar ou não, que eu coloco no vídeo, né? Que eu deixei no card pra vocês. Então, vai depender muito da sua escolha. Uma outra pessoa falou: então, as coisas mais complicadas foram: tudo é muito caro, então qualquer AP é 1.600 a 2.000 reais. É o que eu tô falando. O caro vai depender muito de quem tá buscando e da condição financeira de cada um. Então, por exemplo, ele colocou um valor de 1.600 caro. Só que esse valor de 1.600, gente, ele é o mínimo para uma casa nova nos bairros como... que não são os bairros nobres, mas são os medianos e que não são tão afastados e que são seguros, entenderam? Então, esse valor, ele tá até dentro de um valor ok, dentro do padrão de Boa Vista, tá? Mas, assim, aluguéis de 700, 800 reais já são em outros locais e até as casas não são ruins, tá? Mas são casas menores, são casas em locais afastados, enfim, é isso. Aí, um outro ponto que ele colocou: encontrar apartamento mobiliado com um preço razoável. E realmente, gente, encontrar apartamento mobiliado aqui é muito difícil. Porque eles são novos, né? A maioria dos apartamentos aqui são primeiros aluguéis. A maioria não, mas muitos apartamentos são novos aqui. Com certeza, a maioria deles não vai ser mobiliado. Esse que eu falei do menino que encontrou no Paraviana, ele falou que era mobiliado. Então, até que não tá tão caro assim, uns 2.000 e pouquinho. Quer dizer, não sei também, porque eu não vi a condição do apartamento. Mas, enfim. Eu não alugaria, né, no caso. Se fosse eu não alugaria pelo valor e porque eu pago bem menos aqui, né? Fazer contratos menores de 12 meses. Esse também foi uma dificuldade que ele encontrou ao procurar aluguéis. E, realmente, quando a gente começou a procurar aqui, não havia contrato menor de 12 meses. E se tivesse o número de calção, se eu não me engano, ele é maior. Um outro ponto, gente: condomínios mais centrais nos bairros próximos ao centro são difíceis. Tem condomínios, tá? Só que eles são escondidos, e é aquilo que a gente estava falando. Eles não são divulgados muito bem nos sites que a gente tem. Então, tem que procurar, porque eles são escondidos realmente. Um outro ponto que ele colocou: calção. Foi comum encontrar pessoas pedindo de 2 ou 3 calções. Mas, se eu não me engano, esse é o real, né? Esse é muito mais comum, pedir 3 aluguéis. Gente, assim, isso vai depender muito do proprietário de cada residência, né? Mas, realmente, é de 2 ou 3. Eu não sei como é que funciona isso em outro estado. Comenta aqui pra gente, por favor, porque esse foi meu primeiro aluguel da minha vida e num estado que também não era meu. Então, é algo que eu não faço a menor ideia de como funciona isso em outros estados. Mas, realmente, aqui, todas as casas que a gente procurou, os proprietários pediam de 2 ou 3 calções. Um outro ponto que ele colocou foi que a gente já comentou que as melhores opções não são normalmente anunciadas. Você acaba descobrindo por amigos ou indicações. É real, tá? Muito real. Encontrei semi-mobiliado no Caçari, próximo ao Garden Shopping. Uma amiga me indicou para o proprietário. Contrato mínimo era de 12 meses. Geralmente vocês vão encontrar contratos de 12 meses realmente, tá? Uma outra pessoa colocou assim: a busca por apartamento foi bem difícil. Esse que conseguimos foi um achado. Acho que demoramos 1 mês para achar. O que eu percebi é que os apartamentos alugam muito rápido aqui. A gente fica olhando a OLX todos os dias e quando surgia algo já marcávamos a visita. Gente, eu falei também isso em algum dos vídeos aqui, que eu acho que nesses que eu coloquei no card, e eu falo justamente isso. Que aqui, se vocês acharem a casa, gente, já segura. Se vocês amarem essa casa, já segura pra vocês, porque fecha rápido. Outra coisa que ela colocou: a gente tinha a ideia de ficar no Caçari ou Paraviana, porque falaram que eram os melhores bairros, mas eu não gostei, porque esses bairros são longe de tudo.
realmente, Caçari, Paraviana, que são os bairros nobres, eles ficam longe de muitos outros comércios. Então, só pegando carro ou andando bastante. Eu gosto do Messejana, porque a localização é ótima. E aí eu perguntei, né, se procurou na OLX. Aí ela falou que no início não, mas aí me falaram que nos outros sites não atualizam. E realmente, quando eu procurava nos outros sites, dizia que ainda estava disponível. Mas quando eu ia falar com o proprietário, já havia alugado faz tempo. Aí só olhava na OLX mesmo. Pelo que eu tô percebendo, a OLX é um site que tem realmente uma boa busca e que eles atualizam também, assim, melhor do que os outros sites, né? Por último, uma outra pessoa falou. Eu perguntei como é que foi essa busca, né? E ela falou, menina, é quase uma missão impossível. Por isso que eu falo, gente, não se desesperem. Vocês vão achar dificuldade, vocês vão demorar pra encontrar, mas não fechem, assim, na hora que vocês falaram, não sei se eu gostei muito. Calma, porque vocês vão encontrar, tá? Tem apartamento, só tá escondido, só precisa ter paciência pra encontrar. E aí ela falou que tava vindo substituir o marido dela, né? Tava substituindo uma outra pessoa que tava saindo daqui de Boa Vista e conseguiram essa casa. E aí ela conseguiu na 13 de setembro, no bairro 13 de setembro, e o aluguel ficou por 1.500. Ela me mandou foto da casa, gente. A casa é bem grande, com muitos quartos. Tinham 3 quartos? Eu não sei se... Eu acho que foram 3 ou 2 quartos, tá? Com 2 banheiros, um quintal gigantesco. E, assim, era bem legal. O banheiro, gente, pra mim, que eu priorizo muito, assim, o banheiro, né? Se ele é legal, bonitinho. Como ela se mudou há pouco tempo pro 13 de setembro, não dá pra ter ainda uma noção do bairro. Mas é isso, gente, assim, essas foram algumas falas de pessoas que eu consegui compilar bastante pra vocês. E eu espero que isso tenha te ajudado a abrir um pouquinho a sua mente e trazer um pouco vocês pra realidade de como que é essa busca insana por aluguéis aqui em Boa Vista, tá? Então não se desesperem, fiquem tranquilos, vocês vão conseguir o que eu puder, eu vou ajudar vocês. Mandem mensagem pra mim no direct que eu vou tentar ajudar. Então a gente fica por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!